E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos, então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você acha de cada um dos assuntos propostos e também deixar o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas que é o patrocinador master do Cruzeiro, né? E a Betfair todo final de semana tem aquela oferta de R$2 em aposta grátis no sábado, outros R$2 em aposta grátis no domingo para todos os clientes ativos na plataforma. Caso você ainda não tenha conta na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples, que você recebe também um bônus de até R$200 em aposta grátis, depende do valor que você investir. Então aproveita esse domingão, né? Recolhe seus R$2 de bônus aí para fazer aquela múltipla maluca, tem Brasileirão, Copa do Mundo Feminina, mas o dinheiro que você investir no site, lembra de sempre apostar com responsabilidade, porque pode ser muito divertido. Começo com a pergunta do Rafael Eduardo. Você não acha que o Pepa está utilizando muito pouco ou nada a base do Cruzeiro, ao contrário do Pessolano? Rafael, obrigado pela pergunta. Acho sim que o Pepa tem utilizado muito pouco a base do Cruzeiro, é uma das principais críticas que eu faço ao trabalho dele até o momento, né? Porque se a gente analisa resultados, o desempenho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro está bem dentro daquilo que a diretoria traçou como planejamento para a temporada, mas acho sim que está faltando o treinador apostar um pouco mais nos jovens jogadores do clube. Só acho importante a gente fazer uma distinção de por que o Pessolano utilizava mais jogadores da base do que o Pepa. O Pessolano teve o Campeonato Mineiro, né? Eu tô falando do ano passado, ele teve o Campeonato Mineiro, utilizou jogadores, pôde fazer experiências. O Pepa já chegou no momento mais complicado que o Cruzeiro tendo que disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Ele chegou ali 2, 3 semanas antes de iniciar a competição de fato, né? O primeiro jogo foi até da Copa do Brasil contra o Náutico, mas ele já chegou às vésperas do Brasileiro. Então o Pessolano ele teve um prazo muito importante ali, não apenas de jogos mais acessíveis e menos relevantes, né, contra adversários de menor qualidade no campeonato estadual, mas ele teve tempo de observação desses jogadores da base, ele pôde testar muito mais. O Pepa, inserido num contexto de Série A, em que o Cruzeiro é um time com um dos menores orçamentos da competição, né? Ainda que agora tenha chegado jogadores importantes, mas o Cruzeiro ainda é um dos clubes com menor orçamento. Então o Cruzeiro não pode se permitir errar demais. O que eu acho é o que acontece às vezes é que o Pepa confia demais em jogadores que não têm rendido bem. O técnico está observando, mas realmente falta dar um pouco mais de oportunidade. O único jogador esse ano que teve uma sequência, né, um jogador novo, que foi o Ian Lucas naquele início de Campeonato Mineiro, jogou bastante com o Pessolano. Com o Pepa só entrou em uma partida, né, o jogo contra o São Paulo, faltando pouquíssimos minutos para acabar ali, não fez nada comprometedor, o Cruzeiro venceu a partida inclusive, né, e depois o Ian Lucas acabou não sendo mais utilizado e nos últimos jogos nem relacionado foi. Então acho sim que o Pepa deveria olhar um pouco mais, com um pouco mais de carinho mesmo para a base, confiar um pouco mais nos jogadores, até porque nós temos jogadores experientes, com uma idade mais avançada, rodagem em Série A, mas que tem rendido muito pouco, né? A zaga, por exemplo, ela foi bem problemática até aqui e o Everton e o Juan Santos não receberam uma chance, nem relacionados foram. O R. Flowers pergunta: o que você achou do Príncipe ter votado contra a recuperação judicial e ter implorado para voltar? R. Flowers, obrigado pela pergunta. Eu acho que ficou convencionado a partir da live de ontem que Lucas Silva não é o príncipe, podemos chamá-lo de o princeso azul, tá? Mas por que o Lucas Silva votou contra a recuperação judicial e depois botou o seu staff para trabalhar por um retorno ao Cruzeiro? Porque uma coisa, outra coisa. Ele querer voltar ao Cruzeiro a partir do momento que tá sem espaço no Grêmio, tá jogando pouco, o outro clube que o procurou foi o Coritiba. Eu acho que ele querer voltar para um clube onde ele foi muito feliz, conquistou 4 títulos nacionais, é perfeitamente natural. Sobre a recuperação judicial, o jogador considera, no caso, injusto abrir mão de parte do dinheiro que o clube deveria ter pago para ele lá atrás. Ele tem o direito de achar justo ou de achar injusto. A recuperação judicial, graças a Deus, foi aprovada e ele vai ser inserido, né, no mesmo contexto de todos os outros credores. E no futebol a gente tem inúmeros exemplos de jogadores que têm débitos
anos com o clube que acabam voltando a jogar nesse clube muitas vezes para fazer até algum tipo de acordo e receber. Eu lembro do Petkovic quando ele volta para o Flamengo e eles são campeões brasileiros ali com Adriano Imperador e tudo mais. Naquela temporada o Petkovic estava livre, o Flamengo devia uma grana para ele, eles fizeram um acordo para ele voltar a ser jogador do Flamengo e ele acabou ajudando o time a ser campeão, fazendo algumas boas partidas, alguns gols importantes. Tem isso, o próprio Rafael Sobis, quando voltou para o Cruzeiro, ele voltou ao Cruzeiro, fez um acordo, né, para receber coisas que o Cruzeiro estava devendo para ele e obviamente o Cruzeiro não pagou de novo. Então para mim esse tipo de situação não se mistura, né? Uma coisa é a gestão esportiva da carreira do cara, outra coisa é o aspecto financeiro, débitos que ele tenha, enfim, é possível o jogador separar as coisas, ainda mais um jogador como o Lucas Silva que certamente tá com o burrinho na sombra, né? Ele não tem aí grandes preocupações do ponto de vista financeiro e o valor que o Cruzeiro deve para ele, inclusive, nem é dos valores mais substanciais, né? Tem muito jogador que tem um débito muito maior, mas o jogador achou que não era justo, votou não, ele tá no direito dele e vida que segue. E a estreia dele pelo Cruzeiro ontem contra o Atlético Paranaense foi muito boa, que siga jogando bem e nos ajudando. Gabriel Romano pergunta: você acha que Gilberto ou Henrique Dourado poderiam de alguma forma dar a volta por cima e melhorar a fase que estão vivendo no Cruzeiro, ou já considera que eles não deram certo no clube e teria que descartar os dois? Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu sou totalmente contra a ideia de se descartar jogador. A partir do momento que o atleta tem contrato ativo com o clube, e isso não vale apenas para esses dois, você simplesmente descartar e falar, não, esse cara aqui não presta, esse cara aqui não serve, não é assim, velho, sabe? Uma coisa é, o cara não tá rendendo bem, ele vai ficar na reserva, eventualmente ele nem vai ser relacionado, mas ele tem a oportunidade de dar a volta por cima, mostrando pro técnico nos treinamentos que ele merece uma nova chance. No jogo de ontem a gente viu o Nicão reaparecendo aí depois de um longo período fora do time, né, que ele tava buscando uma negociação, a coisa não caminhou, ele voltou, entrou na partida, muita gente pegando no pé dele, mas o Nicão não fez um jogo horrível. Teve lá aquele lance que a bola veio e ele tentou chutar e furou ridiculamente, mas foi ele também que conseguiu criar uma boa chance, né, depois do cruzamento do Wesley, ele ajeita pra dentro ali e infelizmente o Alisson perde o gol chutando na trave. Sobre os atacantes especificamente que você citou, eu tenho mais esperança no Gilberto que no Dourado, porque acho que o Gilberto é um jogador com mais recurso técnico, mas é inegável que nessa temporada o Gilberto tem sido uma grande decepção até agora. E aí cabe a ele dar a volta por cima. E sobre centroavantes, né, que agora a gente tem também a opção aí do Papagaio. Acredito que com a chegada do Matheus Pereira, ou se o Arthur Gomes conseguir jogar bem, né, que já deu aí um excelente cartão de visitas também, o Cruzeiro vai ter mais opções para fazer a bola chegar mais ao atacante. A bola chegando mais, a tendência é que eles consigam botar um pouco mais de bolas para dentro do gol adversário. Agora, se a bola vai chegar mais e eles vão perder mais chances, aí é algo que eu espero que não aconteça, mas que o tempo vai mostrar. Acredito que o Gilberto ainda tem salvação e tomara que o Gilberto dê a volta por cima, porque além dele ter um salário muito alto, o contrato dele vai até o final do ano que vem. Já o Ceifador, o salário é bem mais baixo e o contrato termina no fim desse ano. Kaique pergunta: fala Emerson, poderia fazer um resumo da Liga Forte, Libra, o que são, qual seria melhor para o Cruzeiro e o que foi aquela colaboração que o Cruzeiro fez com Vasco, Botafogo e Coritiba, por favor? Kaique, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar resumir ao máximo aí, tá? E passar da forma mais simples possível o que eu entendi dessa situação, porque tem vários pontos na negociação que eu também não tenho pleno conhecimento. Mas o Cruzeiro esteve na maior parte do tempo alinhado com a Libra, né, o grupo que tem ali Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim, o Cruzeiro esteve mais alinhado com esse grupo e recentemente fez uma mudança que ele não se colocou ao lado do outro grupo, da Liga Forte Futebol. Eles se colocaram no meio do caminho, né? Cruzeiro, Coritiba, Vasco e Botafogo, criando o chamado Grupo União. Mas esses quatro clubes fecharam também um acordo com o Serengeti, né? Que é o grupo lá norte-americano investidor da Liga Forte Futebol. Então, na prática, Cruzeiro, Coritiba, Vasco e Botafogo se colocam como um terceiro grupo, mas são parte da Liga Forte Futebol, tá? Vamos simplificar as coisas aqui. Eles fizeram uma migração. A partir do momento que a gente enxerga, então, que na prática são dois grupos, esse terceiro grupo é mais para falar que não é a mesma coisa, né? Para tentar atrair os outros, mas faz parte da Liga Forte Futebol. Quais são as principais diferenças aí de um grupo e para o outro? A Libra, que tem um investimento de um grupo aí dos Emirados Árabes chamado
chamado Mubadala, que é um belíssimo nome por sinal, oferece para alguns clubes, Flamengo, Corinthians, acho que Palmeiras e Grêmio também, a chamada garantia mínima, ou seja, esses clubes, ainda que eles tenham um desempenho esportivo que não justifique eles receberem um determinado valor, eles não vão receber menos do que recebem nos atuais contratos que já têm assinados com a Rede Globo. E vamos explicar uma coisa, esses grupos aqui, eles estão comprando um percentual dos direitos para comercializar a transmissão dos jogos das equipes por um prazo de 50 anos. Então a gente olha para um aporte inicial, isso é o menos importante, tá? A gente tem que entender também as diferenças que o pessoal do Mubadala está comprando 12,5% e o do Serengeti, né, o da Liga Forte Futebol, que é o que o Cruzeiro está alinhado, está comprando 20% dos direitos pelos próximos 50 anos. E aí você me pergunta, e onde é que os jogos vão passar? Depende, porque a partir do momento que você tem 2 blocos de clubes assinando contratos, e a gente teve a aprovação da lei do mandante, os jogos em que o Cruzeiro é mandante, ele tem o direito de comercialização. E aí, no caso, o grupo que ele pertence, né, que é a Liga Forte Futebol, comercializa, pode ser com a Globo ou com qualquer outra empresa, a transmissão dos jogos ali de determinados clubes. A ideia é fazer uma negociação coletiva, que eu acho que é muito importante. Esse gap que a gente teve do Flamengo se tornando um clube que consegue arrecadar muito mais que os outros, tem muito a ver com o direito de transmissão, sim. As pessoas falam, não, mas é porque o Flamengo se organizou. Porra nenhuma. Um clube como o Cruzeiro se organizar, ele não vai conseguir competir em pé de igualdade com o Flamengo nunca. E tem um detalhe que faz toda a diferença nos 2 grupos também, é que para você ter uma mudança nas regras ou para votação de qualquer tipo de situação que envolva a liga. No caso da Liga Forte Futebol, você precisa da aprovação de 2/3 dos clubes participantes, tá? E no caso do grupo da Libra, você precisa de unanimidade. Ou seja, qualquer tipo de regra que se tenha que vá diminuir um pouquinho o degrau do Flamengo em relação aos outros clubes, o Flamengo tem o direito de votar contra e simplesmente barrerar o processo. Acabou, irmão. É isso, entendeu? Por que eu acho que o Cruzeiro fez bem em deixar a Libra e passar para a Liga Forte Futebol? Porque a Libra, ela garante que o Flamengo vai continuar recebendo mais do que qualquer outro clube, ainda que ele seja rebaixado, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Mas mesmo nesse cenário, eles receberiam mais dinheiro que os outros. Existe também uma outra diferença com relação aos percentuais, né, que são destinados a uma distribuição igualitária entre todos os clubes, a performance do clube no campeonato e também a questão de transmissão, que esses são os 3 pilares para você determinar qual clube deve ganhar mais ou menos, sendo que na Libra a proposta é de divisão de 40% do bolo, né, de forma igual entre todos os clubes participantes, e na Liga Forte Futebol esse percentual sobe um pouquinho para 45%. Os 2 grupos concordam que 30% do valor deve ser dividido pela performance do clube no campeonato, né? Se você ficou em primeiro lugar, você recebe mais que o segundo, que recebe mais que o terceiro, e assim vai até os últimos times do campeonato. E com relação à audiência, vem a outra diferença, porque a Libra propõe que 30% seja dividido de acordo com a audiência, enquanto a Liga Forte coloca esse percentual em 25%, né? Os 5% que sobraram lá no primeiro critério são os que fazem a diferença agora. Acho que esses são os pontos-chave de divergência entre os grupos, tá? No caso do grupo União, né, de Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Coritiba, eles propõem também que em vez de 4 clubes rebaixados sejam apenas 3, o que está em conformidade aí com as principais ligas do mundo, né? Os campeonatos que tem 20 clubes normalmente tem 3 rebaixados. No caso aí de alguns campeonatos que tem menos clubes, tipo a Alemanha, que são 18, 2 são rebaixados direto e o terceiro entra num playoff, né, contra o terceiro colocado da segunda divisão. Então, assim, eu acho que é um modelo que vai ser discutido mais para frente também, se cairão 4 ou 3. Mas a tendência hoje, né, que a Liga do Futebol Brasileiro, que só vai entrar em vigor a partir de 2025, tá? Porque aqui a gente está falando basicamente de direitos de transmissão. E o campeonato até 2024 já tem essa divisão comercializada com a Globo, PFC, do jeito que a gente conhece, tá? Então toda essa discussão está sendo feita a partir de 2025. E a tendência é que a gente tenha uma liga com 2
blocos divididos, né, com alguns jogos sendo comercializados por um grupo norte-americano, outros jogos por um grupo dos Emirados Árabes, e a ideia eu acho que é muito positiva no sentido de você ter esses jogos sendo transmitidos para todo mundo, porque hoje o Campeonato Brasileiro ele só é assistido basicamente dentro do Brasil e por meia dúzia de malucos fora daqui, tá? Não é um campeonato que é comercializado de uma forma eficiente fora daqui, e a ideia dos caras é essa, né? Internacionalizar as marcas, fazer os clubes brasileiros serem mais conhecidos lá fora. Eu acho que isso é muito positivo. A questão é saber como isso vai acontecer, e eu realmente fico triste de ver que os clubes são incapazes de sentar e fazer uma negociação, né, sem olhar apenas para o próprio lado, porque é necessário que seja feita uma negociação em bloco. Todas as principais ligas do mundo deixam isso muito claro, e entre as duas opções disponíveis, me parece que a Liga Forte Futebol ela é mais justa, ela é mais igualitária, e ela permite que os clubes que trabalharem melhor realmente ganhem mais dinheiro, sem ficar presos aí nos atuais contratos amarrados que beneficiam muito alguns clubes, especialmente Flamengo e Corinthians, que recebem muito mais que os outros, independente de como rendam em campo. O João Luiz Galvão pergunta: o que você achou da passagem do Barcos pelo Cruzeiro? Você acha que se ele permanecesse até o final de 2019, poderíamos ter escapado do rebaixamento? João, obrigado pela pergunta. A passagem do Barcos pelo Cruzeiro, se a gente analisar estatística, números e tudo mais, ela foi bem fraca, tá? Ele jogou 24 vezes com a camisa do Cruzeiro, marcou 3 gols e deu uma assistência, sendo que o Barcos foi titular em 21 dessas 24 partidas, então ele jogou bastante e produziu muito pouco. Mas quando a gente faz uma análise mais qualitativa, o Hernan Barcos ajudou muito o Cruzeiro no título da Copa do Brasil em 2018. Nas duas semifinais contra o Palmeiras, o Barcos que faz os gols do Cruzeiro, né? Na partida de ida lá em São Paulo, a gente tem aquele golaço de contra-ataque, né? Começa com o Henrique, passa por Robinho, Thiago Neves, até o gol do Barcos tocando por cobertura ali na saída do goleiro. E na partida aqui no Mineirão, que fica empatada por 1-1, é uma assistência do Lucas Silva, muito boa por sinal. O Barcos tira o Everton, né? Acho que já era o goleiro do Palmeiras, e faz o gol. Aquele jogo ficou empatado por 1-1 e o Cruzeiro passou porque tinha ganhado lá em São Paulo. Na decisão também ele participa do primeiro gol, né? A finalização que bate na trave, depois o Robinho faz o gol. Então o Barcos ajudou o Cruzeiro, sim. Foi uma passagem curta, 6 meses aproximadamente, e ele ajudou o Cruzeiro a ser campeão da Copa do Brasil, mas ele não teve um grande rendimento. E aí vamos lembrar o que o Cruzeiro tinha de opção de centroavante naquele momento. A gente tinha o Fred, que tecnicamente é um jogador muito melhor do que o Hernan Barcos, tá? Ainda que tenha feito um péssimo brasileiro em 2019, tenha participado ativamente do rebaixamento, o Fred é melhor que o Barcos. A gente tinha Sassá e Raniel, que eram opções mais jovens. Então naquele momento, até considerando as oportunidades que o Barcos teve, que ele não aproveitou bem, a saída dele eu acho que foi necessária e foi correta. E sobre a segunda parte da pergunta, se o Hernan Barcos teria feito alguma diferença se ficasse aqui no Cruzeiro em 2019, teria feito bosta nenhuma, gente, tá? Em 2018, quando o time estava ajeitadinho, campeão da Copa do Brasil, ele foi titular em 21 partidas e fez 3 gols. Assim, na moral, né, em 2019, com aquela zona que o Cruzeiro tava, ele não ia ter feito nada também, tá? Então acho que o Barcos teve uma passagem positiva, ajudou a gente a ser campeão, né, mas não foi uma passagem tecnicamente brilhante ou destacável. Ele perdeu muito mais gol do que fez. O Charles Silva pergunta: você acha que com essa possível vinda do Matheus Pereira, que agora já foi concretizada, ele seria a melhor contratação do Cabuloso nos últimos 20 anos? Que é o tempo que eu me entendo por cruzeirense. E qual foi a última contratação que o Cruzeiro fez que você ficou felizaço pra burro mesmo? Charles, obrigado pela pergunta. Agora o Matheus Pereira já veio, né? E assim, você jogou 20 anos, cara. Dos últimos 20 anos não tem como, porque no início de 2004 o Cruzeiro contratou um cidadão chamado Rivaldo, e o Rivaldo era basicamente um dos protagonistas da seleção brasileira que tinha ganhado a Copa do Mundo 1 ano e meio antes, né? Então assim, o Rivaldo é um jogador de um nível, um jogador de um nível técnico absurdo, muito mais alto que o Matheus Pereira atingiu, tá? Então o Matheus é a maior contratação dos últimos 20 anos? Não, o próprio Elber, não o Elber elogiado pelo Guardiola, o Elber centroavante, né? O Giovanni Elber, quando veio para o Cruzeiro, também já era um jogador em fim de carreira, mas foi um puta atacante, foi um jogadoraço. O Júlio Batista também foi uma contratação muito importante de um jogador, né, que atuou por grandes camisas no futebol europeu. Então assim, o Matheus Pereira é uma contratação que me anima muito pela qualidade que ele mostrou,
principalmente na Premier League, né? Com a camisa de um clube menor, é verdade, mas assim, você jogar por um clube menor na Premier League é muito mais difícil que jogar num clube grande, até porque aqui no Brasil a gente fala muito da questão de pressão da torcida, né? Que pressão que tem torcida inglesa, gente. As torcidas inglesas são uma piada, assim, são torcidas muito frias, muito fracas, salvo raríssimas exceções, tipo o Crystal Palace, que tem uma torcida da hora, mas esses grandes clubes aí são umas torcidas de teatro do caralho. Então, assim, pro Matheus Pereira ter feito o que fez na Premier League é muito relevante e me deixa muito animado a contratação dele, porque ele é novo, ele tem 27 anos e tem até a opção de compra aí no empréstimo, né? Então, se ele render bem aqui no Cruzeiro, pode ser que o clube faça um investimento para mantê-lo aqui, caso ele queira também, né? Porque o Matheus Pereira tem um salário maravilhoso que os árabes o pagam e ele tem um contrato por lá até 2026. Mas enfim, eu acho que o Matheus Pereira é a maior contratação que o Cruzeiro faz desde o inferno que a gente passou, talvez seja a mais interessante dos últimos 10 anos, na minha opinião. E sobre a última contratação que o Cruzeiro fez e que eu fiquei realmente muito feliz. Pode ser que alguém não acredite, mas o Everton Ribeiro é um jogador que eu era doido para ver jogando no Cruzeiro, cara, porque eu já tinha acompanhado alguns jogos dele no Coritiba e eu gostava muito do Everton Ribeiro no Coritiba, tá? Eu não sabia que ele tinha jogado no Corinthians, fui saber depois, mas eu lembro dele no Coritiba e eu gostava muito. Teve até um Cruzeiro e Coritiba no Independência em 2012, que o Cruzeiro ganha, acho que foi 2-1 esse jogo, mas ele faz o gol do Coritiba. Eu falei, velho, o Cruzeiro tem que trazer esse cara. Quando o Cruzeiro realmente trouxe, eu achei do caralho a contratação. E uma que eu não me orgulho, Dedé. Eu realmente achei que o Dedé foi uma contratação espetacular. Eu gostava muito desse cara até o meio de 2019. Depois a minha relação com ele mudou muito, mas eu era muito fã do futebol do Dedé, que era um zagueiro espetacular, né? Passou por muitos altos e baixos aqui no Cruzeiro, principalmente por causa das lesões, mas tecnicamente era um zagueiro monstruoso. E para fechar, o Guilherme Maurício pergunta: você sabe dizer como funcionam os direitos econômicos dos jogadores de futebol? Quem pode ter uma certa porcentagem? Apenas clubes? Estou pensando em comprar 1% de algum jogador da base. Guilherme, obrigado pela pergunta. Até 2015, você poderia ter feito aí uma compra de direitos econômicos de um jogador, como, sei lá, uma pessoa física, como um CNPJ. Isso era possível, tá? Mas depois a FIFA fez uma mudança na regra em que apenas clubes de futebol ou empresários de futebol, né, agentes mesmo, creio que devam ser agentes FIFA, né, devidamente registrados, somente empresários ou clubes ou o próprio atleta que podem deter percentuais de direitos econômicos dele. Então o que você pode fazer? Você pode montar um clube, tipo o pessoal do BMG fez com o Coimbra. Você pode montar um clube para poder registrar atletas. Você pode virar um agente do futebol, né, um empresário credenciado e ter aí o percentual sobre algum jogador, ou você pode virar um jogador e ser dono dos seus próprios direitos econômicos, mas para isso você precisa ser bom de bola, informação essa que eu não tenho. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!